Hoje nós vamos dar uma olhada num texto bíblico. Na verdade, são 3 textos bíblicos, né? Que traz uma palavrinha que causa muita polêmica em várias e várias traduções bíblicas, por causa do entendimento atual que as pessoas têm, a concepção que as pessoas têm com relação ao nosso mundo. Estou falando de Isaías, capítulo 40, versículo 22, que reza: há alguém que mora acima do círculo da terra. Só até aí. Se nós clicarmos aqui no asterisco, né, vai aparecer aqui, ó, do lado, essa explicação aqui, ó, entre aspas, né? Tá vendo? Tem uma aspazinha aqui. Da esfera. Então é como se estivesse falando assim, olha, alguém que mora acima da esfera da Terra. Bom, pode fazer uma pessoa pensar que a Bíblia, ela está dizendo que a Terra é uma esfera. Pode fazer a pessoa pensar nisso. Mas será que é realmente essa a ideia em que Deus ele queria transmitir nesse texto, né? Isso que nós vamos dar uma olhada hoje. Vamos lá. Vamos abrir aqui a Bíblia, né? Deu uma travada. Vamos abrir aqui essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia interlinear, tá? A gente vai aqui, tá vendo? Ela é paralela grego-hebraico, português. Significa interlinear, tá? Paralelo é isso. Nós vamos aqui no capítulo 40, e no versículo 22, né? A gente acabou de ler lá. Tá bom. Ele está sentado sobre o círculo da terra. Essa versão, ela colocou o círculo, né? Aqui tá a palavra, olha. Hug. Vamos nela. Hug. Aí está, substantivo masculino, definição abóbada, horizonte, definição completa. Círculo, circuito, bússola. Círculo, circuito, bússola. Vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa. Qual que é o formato de uma bússola? Essa bússola aqui. Qual que é o formato de uma bússola? Será que o formato de uma bússola é uma esfera? Será que o formato de uma bússola é uma bola? Parece que todas as bússolas que nós estamos vendo aqui, ela não tem o formato de uma bola, né? Mas ela tem o formato de um círculo, mais plano, ok? É um círculo, não é uma bola. Olha essa aqui, por exemplo. Tem uma região aqui em cima, né? Bom, talvez você possa falar assim, mas nessa época que a Bíblia foi escrita, não tinha esse tipo de bússola aí, né? Tudo bem. E também você pode falar, existe bússola do formato de bola. Pode existir, né? Pelo menos aqui eu não estou vendo nenhuma, né? Estou procurando aqui, não estou vendo nenhuma. Mas a descrição aqui que eu gostaria de fazer, ela está mais baseada não na bússola. Aquilo foi só um exemplo, viu? Mas sim, como diz aqui, num círculo, num circuito e nenhuma abóbada. E também até horizonte, tá bom? É isso que nós vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Vamos ver se a Bíblia abre agora, né? Parece que não quer abrir. Só porque eu tô gravando. Tá fazendo pirraça agora. Abriu.
Aqui eu estou com o texto bíblico de Isaías, tá? E aqui, gente, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Como que essa versão, ela traduz, essa versão aqui, ó, Arai, ela traduz essa palavra. Ela vai traduzir essa palavra por redondeza. Redondeza. Olha lá, Hulk. Círculo, circuito, redondeza, abóbada celeste. Ok? É o que está no original, né? Se você pegar aqui, ó. Vamos lá. Pegar uma Bíblia hebraica, né, gente? Falar de hebraico tem que pegar uma Bíblia hebraica, né? Tem gente que fala de hebraico pegando uma Bíblia portuguesa. Aqui eu tenho várias, né? Vocês estão vendo. Vou pegar essa aqui. Esse é o texto, tá? E esta aqui é a palavra. Amarelo. Tá aqui, ó. Aqui aparece em inglês, né? Olha só, no inglês. Tropic. Circle. Círculo dos trópicos. Né? Interessante, né? Mas vamos pegar aqui, olha, no português mesmo. Bom e velho português. Tá lá. Essa é a palavra. Hug. Certo? Vamos lá. Voltar para cá. Então, ó, no próprio site do Bíblia Hub, você pode ir lá, entrar nessa parte aí da Bíblia Interlinear, que vai embaixo vai ter em português, em cima vai ter em hebraico, e em cima do hebraico vai ter a transliteração de como se lê. Ok? A forma transliterada. No caso, é para o inglês, né? Não é transliterada. O português não. Tem alguma diferença, tá? A forma de a gente ler e falar. E aqui, olha, tá bem claro, né? Na transliteração aqui da Bíblia Hub, que é usada a palavra círculo. Não esfera, não globo, mas círculo, né? Essa palavra, Hug, aparece 3 vezes na Bíblia, 3 vezes nas Escrituras. Em Jó, capítulo 22, 14. Em Provérbios, capítulo 8, 27. E em Isaías, capítulo 40, 22. Essas são as 3 vezes que aparece essa palavra no hebraico. Ok? 3 vezes. Por isso, vamos analisar esses textos, né? Rapidamente. Vamos lá. Vamos voltar lá, né? Então, o primeiro texto fala: Ele está sentado sobre a redondeza da terra. Redondeza. Ok? Sobre a redondeza da terra. Não sobre a bola da terra, sobre a redondeza da terra. Que, na verdade, poderia falar sobre a abóbada da terra. Ou sobre o círculo da terra. Certo? Só que, pelo fato de nós já termos essa ideia, né, que a ciência colocou na nossa cabeça, que o mundo é uma bola girando, a gente acha que esse texto está falando que o mundo é uma bola. Mas o texto não está falando que o mundo é uma bola. Vamos ver aqui agora o texto de Provérbios, capítulo 8, 26, 27. Diz assim: Quando ele preparava os céus, Chamai, aí estava eu, Jesus. Quando traçava o horizonte, o que é o horizonte? Hug, círculo, redondeza, abóbada. Então, sobre a face do abismo, Jesus estava presente. Esse texto está falando, né, que quando Deus ele traçou o círculo sobre a face do abismo, lembrando que face do abismo aqui é o fundo do abismo, Jesus Cristo já estava presente. Esse é o texto está falando isso.
E em Jó, capítulo 22, 14, também aparece, né, essa palavra. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver ele. Não pode ver. Ele passeia pela abóbada. Aqui, ó. Abóbada. Firmamento. Abóbada, firmamento. E aí você vem aqui, a palavra que aparece lá, círculo, circuito, redondeza, abóbada celeste. Então, há de perceber-se que essa palavra hug, que aparece 3 vezes na Bíblia, ela é descrita de formas diferentes, né? Você percebe isso? Vamos ver aqui. Cada Bíblia usa uma forma para descrever. Por exemplo, Almeida fala círculo da Terra, a corrigida fala círculo da Terra, círculo da Terra, círculo da Terra, círculo da Terra. Só que a Ban pode ser banida por falar isso pelos cientistas do mundo. Usa. Será que eu consigo? Não consigo marcar. Usa, mas eu vou tentar tirar uma foto, né? Tem que escrever na tela aqui para ficar bem claro, né? Disco terrestre. Vai ter gente querendo matar aí agora o tradutor da Bíblia Católica aí, falando que ele era terraplanista, né? Porque ao passo que existem Bíblias que usam globo terrestre, porque esses tradutores bíblicos, eles têm a crença, né, no heliocentrismo, há tradutores bíblicos também que mostra claramente que eles acreditavam numa terra plana. Por exemplo, o tradutor da BAN, da igreja católica, né? Essa Bíblia é uma Bíblia católica. Ele verteu Hug por disco terrestre. Olha que interessante, né? Disco terrestre. Vamos aqui de novo. E agora vamos analisar. O texto era Jó 26, 5. Não. Jó. Perdão, me perdi. Normal. Vamos ter que ir lá no texto, né? Que toda hora volta. Lá na palavra 22:14. Tem hora que dá um branco, né? De 2, 12. Tá aí. Então essa versão usa. Voltar lá para Strong, né? Pra gente poder pegar e conseguir enxergar, né? Essas palavras, né? Tá aí, ó. Mesma palavra, tá? Sem sombra de dúvida, mesma palavra. Tá aí, né? Deixa eu pegar aqui na referência da palavra, olha. Jó, né? Abóbada, a palavra tá aqui. Círculo, a palavra tá aqui em Provérbios. E em 40, círculo, né? Que a tradução Novo Mundo traduziu
por círculo, mas na sua observação colocou esfera. Pode levar as pessoas a entender que a Bíblia está falando que a Terra é uma esfera, né? Mas não é o que a Bíblia está falando. 22. A gente já descobriu que aqui está falando essa palavra, né? Ela significa, tem esse significado aqui que já estudamos, né? Círculo, redondeza, abóbada celeste e circuito. Ok. Porque, vamos ver agora como que a tradução Novo Mundo, ela traduz Provérbios 8, 27. Provérbios 8, 27. É onde que aparece essa palavra, né? Então tem que estar igual. Pelo menos tem que ter um asterisco lá também falando a mesma coisa, né? Então, tem um asterisco, né? Tem que estar falando sobre uma esfera, né? No outro asterisco está falando de uma esfera, então aqui também tem que ter. Quando ele preparou os céus, ele estava lá. Quando traçou o horizonte, um círculo sobre a superfície das águas. Então, daqui já percebemos, né, que a palavra hug não foi traduzida por círculo, porque fica estranho, né, você falar que você criou um círculo sobre a superfície das águas. Só que o problema dessa tradução aqui é que aqui não é superfície das águas. Aqui é superfície do abismo. A face traçava o horizonte sobre a face do abismo. Terron. Terron. Profundidade, profundeza, lugares profundos. Abismo. Hoje o oceano, né? Fala oceano é porque hoje o abismo está totalmente inundado por águas, né? Mas quando está dizendo aqui nessa passagem de, de Provérbios, a gente tem que entender que isso não tinha acontecido ainda. Quando estabeleceu as fontes das águas de profundezas, as águas profundas, as fontes. Então é antes, entendeu? Quando ele traçou a linha do horizonte, traçou o círculo sobre a face do abismo, não tinha águas ainda. Era só abismo. Por isso que aqui, olha, a tradução sobre a superfície das águas não está certo. Infelizmente não está certo. Aqui o correspondente correto é sobre a face do abismo. Traçou o círculo. Traçou o círculo sobre a face do abismo. Vamos lá. Então, tá aí, ó. Lógico que aqui, ó, já está representando em Isaías, né? Quando fala que ele que mora acima do círculo dos habitantes da terra, e parece a eles como se os habitantes fossem gafanhotos, né? Então, essa é a ideia de Isaías. Essa é a ideia de Isaías. Esse desenho, né? Ele traz a ideia não de Isaías, mas a ideia do contexto geral da Bíblia, tá? Porque aqui fala do firmamento, de vermelho aqui. Aqui tem o sol e a lua. Aqui tem a borda. Essa é a borda que é vista, né? Em Isaías. O círculo. Que também pode ser a abóbada, como a gente viu.
Abóbada. Abóbada. Isaías pode estar se referindo à visão de cima para baixo do círculo, ou pode estar referindo-se aqui que Deus vive sobre a abóbada. Suponhamos que esse ponto aqui, laranja, aqui, vermelho, aqui, seja o lugar de habitação de Deus. A Bíblia está falando aqui que é sobre a abóbada. Abóbada, abóbada. Abóbada não é uma bola, é meia bola. Certo? Só que no livro de Provérbios, está falando que Deus ele traçou um círculo na face do abismo, não é na face das águas. Então, é embaixo ainda. É na base do abismo, no fundo do abismo. Deus traçou um círculo. Então, aqui em Provérbios, a melhor tradução seria círculo, não horizonte, círculo, como está aqui, certinho, né? E veja que aqui agora a palavra hug não tem nada de esfera aqui, tá vendo? Que não faz sentido nenhum isso. Uma esfera, quando ele traçou uma esfera sobre a superfície das águas, que diabo seria isso, né? Uma esfera sobre a superfície das águas. Não dá para entender nada, né? Por isso que aqui optou por horizonte. A palavra é hug. Aqui optou por horizonte. Só que aí colocou superfície das águas. E o texto não refere-se a isso. No original, a palavra aqui é abismo, né? Abismo. Como já foi mostrado. Abismo. Terron. Terron. A profundidade, né? E aí, em Jó, capítulo 22, 13, vamos ver como que foi traduzido, né? Jó 22, 13. É 22, 13 mesmo? 14. Olha, as nuvens o encobrem para que ele não veja enquanto ele anda sobre a abóbada do céu. Vamos ver se tem esfera aqui. Círculo. Então, se a gente não tiver as informações corretas, né, na nossa cabeça, eu acho que o tradutor aqui não teve culpa, né? Porque ele tá na cara que ele acredita que a Terra é uma bola, né? Um globo. Aí, lá no livro de Isaías, ele colocou aqui no hug, círculo, né? Uma esfera, né? Para apoiar a crença na ciência atual, né? Mas a Bíblia não está falando disso, né? A Bíblia está falando que Deus, ele, dependendo do contexto, né? Pelo contexto de Isaías mesmo, está falando que Deus, ele podia estar vendo a abóbada, ou podia estar vendo o círculo acima das águas, né? Lá em Isaías pode ser acima das águas, né? Mas em Provérbios tem que ser na face do abismo, e aqui precisa ser abóbada. Precisa ser abóbada. Não dá para ser círculo. Por quê? Porque abóbada dos céus, né, meu amigo? Não está falando nem do fundo do oceano, terron, abismo, nem de sobre a face das águas, que são os oceanos hoje que a gente vive, mas está falando dos céus. Então tem que ser abóbada, né? Tem que ser abóbada, a tradução correta. Foi traduzido corretamente. Abóbada, isso aqui que é abóbada, né? Abóbada dos céus. E aí falou que ele anda sobre a abóbada, né? Enquanto ele anda sobre a abóbada do céu. Tá bom? Explicando o desenho aqui rapidamente. Aqui tem a palavra Hashamai, que significa céus em hebraico. Ra
essa parte, essa palavra aqui, ela é inteira, tá? Isso aqui tudo representa uma coisa só. Mas aí, ó, tá separado essa parte de azul aqui. Ra, Shamai. Shamai, Mãe, aliás, né? Shamai, aliás. Shamai, não tem Ra aqui não, desculpa. Shamai, Shamai. Não tem Ra aqui não. Shamai. Então, o Mai aqui é água. Água. Esse chá aqui está representando como se o judeu, né, apontasse o dedo para cima e falasse assim, olha, águas de lá, águas de lá, apontando o dedo para cima. Águas, ele apontava a água, né, o dedo para a água, qualquer água que fosse rio ou mar, né. Agora, quando ele fala céus, ele está querendo dizer águas de cima ou águas de lá. Céus nada mais é do que águas de lá, ou seja, águas de cima. Que águas de cima? Águas que ficam acima do firmamento. Água, essas águas aqui, ó. Tá pintado já, né? Pintado de azul aí. E onde que é as águas de baixo? As águas de baixo são essas aqui, ó. Certo? Essas aqui são as águas de baixo. De baixo por quê? Debaixo do firmamento, né? Firmamento, ó. Abóbada. Abóbada. A palavra lá é abóbada. E também é círculo, né? Então tem que pegar o contexto para entender de que está falando. Então, nesse contexto aqui, ó, a abóbada, toda essa extensão, né? É a abóbada. É a abóbada. Aí, ó. Isso aí é a abóbada. Este marronzinho aqui é o quê? As colunas da Terra. Os alicerces da Terra. Ok? Os alicerces da Terra. Vale lembrar que a abóbada ela foi firmada. Quer dizer, não posso dizer isso. Não posso dizer que ela foi formada embaixo. Não acho também a cor certa, né? Fica difícil. Nunca mais vou achar. Achei. Aqui, ó. Então o abismo, que é essa parte de baixo aqui, também tem água. E no fundo do abismo tem fontes que jorra água. Tem fontes lá, fontes de água, né? No fundo do abismo. E tem as colunas, né? Essas colunas aqui, ó. Elas estão aqui, ó. São montanhas, né? Essa aqui está submergida em água. Vamos dizer que ela está segurando essa estrutura aqui. Tem outra aqui. Digamos, né? Digamos. Então o texto de Isaías nada mais do que está falando que Deus está acima ou da abóbada, pode traduzir por abóbada, ou do círculo da terra. Se você pegar desse ponto aqui, ó, e olhar para baixo, com essa visão, você vai visualizar algo mais ou menos parecido com isso. Quando tem voos, né, de balão e se filma, né? Vou fazer um desenho aqui explicando uma coisa.
Onde que o Sol está? Suponhamos que seja aqui. Suponhamos que o Sol esteja aqui. Aqui, ó. Qual que é o raio que ele vai clarear? Esse raio. Um exemplo, tá? Aí você vai e manda um balão com a câmera. Esse balão, a impressão da filmagem desse balão é que a Terra é um círculo. Por quê? Porque nas outras regiões, o balão, a filmagem, não vai conseguir ver nada. Não vai ver nada. Aqui pra cá, tudo aqui ó, vai ficar tudo preto. Tudo preto. Tudo preto. Então, qualquer lugar que, que o ser humano subir para gravar, ele vai ter a impressão de um círculo. Só que esse meu círculo ficou muito vagabundo, né? Vamos falar a verdade. Vai ter a impressão de um círculo. Por quê? Porque o Sol clareia uma parte toda em círculo. A outra parte fica tudo escuro. Né? Digamos que para cá aqui, né? Essa região toda aqui fica totalmente invisível ao olho humano e ao olho da câmera, né? Então, por isso que toda vez que o pessoal sobe, né, muito alto com balão, né, até com algumas naves, eles não têm a percepção da Terra inteira. Não tem como você tirar uma foto da Terra inteira. A Terra é muito grande para a gente conseguir tirar uma foto da Terra inteira. Por isso que a NASA, o que ela faz? Ela faz recorte. Tira uma foto daqui desse pedaço. Depois, no outro dia, tira desse. Depois tira desse. Né? E aí, prega na bola, né? E faz aquelas montagens lá que a gente está acostumado a ver lá no Google, né? Porque tudo aquilo ali não passa de montagem. Quando você pega aqui o Google, e você clica aqui e escreve assim, ó. Planeta Terra. Aparece, né? Olha aí. Quantas imagens que aparecem no planeta Terra? Várias. Só que todas elas são diferentes. Se você tiver um olhar atento, você vai perceber na coloração, né? Às vezes você vê um continente gigantesco, aí você vê um continente pequenininho, né? Você vê, toda hora você vê uma coisa diferente, ó. Até isso aqui você consegue ver, ó, no Google, né? Por quê? Como já foi admitido pela própria NASA, né? Aquela imagem Blue Marble, né? Que foi uma montagem, né? Eles colocaram como se fosse uma imagem real da Terra, uma foto real da Terra. Mas todas são CGI, todas as imagens são animação. Porque não tem como a gente tirar uma foto da Terra, porque a Terra é imensa, né? E nós estamos confinados num domo, num firmamento, né? E quanto mais alto a gente consegue chegar desse firmamento, né? É mais problemático para a gente. Porque a Bíblia fala claramente, né? Que os céus é de Deus e a terra é dos homens. Então nós, seres humanos, não temos autorização de ir para os céus. Isso aí é a maior mentira que estão contando para todo mundo aí. Que o homem foi na lua, isso e aquilo, né? Por quê? Porque seria contra a palavra de Deus. A Bíblia fala que os céus é de Deus.
Do homem não pertence. O homem não pertence. O homem pertence à terra, né? A terra ele pode explorar. Mas os céus eu não acredito que ele tenha ido na Lua, que vai para Marte, nada disso, né? Mesmo porque eu acredito que a Terra ela está toda blindada, né? Contra esse tipo de ação, por causa do firmamento. E em cima tem águas, né? Se os homens conseguirem passar pelo firmamento, eles vão ter que lidar com águas. Né? Da última vez que essas comportas abriram, o mundo todo se afogou no dilúvio. Então acho que não é uma boa ideia, né? A gente querer forçar a barra para passar do firmamento, né? Tentar quebrar o domo, ou explodir ele com bomba atômica, nada disso. Não é uma boa ideia, né? Biblicamente não é legal. Agora, a ciência fala um monte de coisa, né? Tem gente que acredita na ciência. Eu não acredito, né? Principalmente na NASA, né? Então, a Bíblia fala que existe um domo, um firmamento, né? Rígido, com um espelho fundido. O texto de Isaías está mais que claro que não está falando que a Terra é uma bola, está falando do círculo da Terra, né? Que pode ser referindo-se a isso aqui, né? Redondezas da Terra, as redondezas da Terra. E Deus está, como falou lá, né? Acima do círculo ou acima da abóbada. Agradeço a todos por ter prestado atenção até aqui, né? E só para terminar, né, a questão do texto de Isaías 42. Fala que Deus está acima do círculo da Terra. Se a Terra for um globo, aonde é o acima? Aonde? A pergunta é aonde é o acima? Se a Terra for um globo, como a ciência está falando, acima do globo, dependendo do seu ponto de referência, e eu vou colocar o ponto de referência dos judeus, né? Vamos supor que seja aqui, um exemplo. Então, o acima deles é aqui. Se for do japonês, é aqui. Se for do canadense, é aqui. Se for do brasileiro, é aqui. E assim vai, né? Ou seja, num globo, não tem como você dizer que aonde é esse acima? Aonde que é o acima? Entendeu? Acima do Polo Norte? Então Deus mora acima do Polo Norte? Aí você fala assim, ah não, mas aí você tá levando a Bíblia muito a sério, né? Você tá a Bíblia tem partes que é simbólico, né? Tudo bem, eu concordo, tem partes que é simbólicas. Mas na descrição da Terra, a Bíblia parece que ela não está sendo simbólica, né? E exatamente esse raciocínio, né? Que as pessoas falam, né? Simbólico, simbólico, né? Isso aí é um romantismo para ilustrar, né? Se fosse assim, né? A Bíblia não seria clara sobre esses termos. E nenhuma parte da Bíblia você vai conseguir ver que esses termos são usados como simbolismo. Entende? Talvez você fale assim, ah, não, mas o abismo. O abismo é um simbolismo, mas existe abismo, literal. Ele existe. Está no fundo do mar. Se a Terra fosse uma bola, estaria para baixo aí, né? Lá no centro, né? Vamos dizer assim, se a Terra fosse uma bola, né? Mas nesse modelo de Terra, o abismo fica aqui, ó. Nesse escuro aqui, ó. Nessa região escura. Bom, é o que a Bíblia fala, é o que os judeus acreditavam, né, gente? E é o que eu acredito também hoje. Eu prefiro acreditar no modelo que a Bíblia fala, explica, né? Do que um modelo que os cientistas explicam, né? Eu prefiro ficar com Moisés e a sua descrição de Gênesis do que a descrição de Stephen Hawking ou a explicação de Galileu, né?
e aí por diante, né? Desses caras que amam a ciência, mas não tem compromisso nenhum com o Pai Eterno, que, que é o Criador de todas as coisas, né? Então espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho sobre como eu entendo o texto de Isaías 40, 22.